Isaías capítulo 6, verso 8. Depois Lucas 9, 23. Vamos ver se é Moisés aqui. Se é Malacaia, que beleza. Deus abençoe. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu sou discípulo. Amém. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua palavra lida nesta manhã e cremos, ó Deus, que o Senhor da palavra está aqui e tem algo especial para falar à Tua igreja, a nós como igreja do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pelas campanhas missionárias, obrigado pela missão que o Senhor nos deste e nos desperte, ó Deus, a obedecê-la, a cumpri-la, para honrar o Teu santo nome. É a oração fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Se você observar no versículo 8 de Isaías, no versículo capítulo 6, no verso 8, Isaías faz uma expressão ali muito interessante, que diz assim: depois disto o que? O que chamou a atenção de Isaías para que ele pudesse se colocar à disposição do Senhor? Depois de quê? Depois talvez de uma chamada, ou talvez uma mensagem de alguém que ele ouviu, talvez pelas circunstâncias que estava vivendo. Foi um dos momentos difíceis que o povo de Israel estava vivendo, uma grande divisão, uma grande guerra, um esfriamento, a política e todas as áreas ali sendo corrompidas. Depois disto o que é? É interessante, meus amados, que ser discípulo não é apenas frequentar a igreja. Ser discípulo é responder diariamente ao chamado de Cristo. Então, depois que Isaías reconheceu a condição que o povo estava, depois que Isaías foi ao templo com o coração aberto, reconhecendo a condição que o povo estava, que a nação estava, depois da experiência, reconhecendo, vendo a glória de Deus, vendo a manifestação de Deus, ouvindo os anjos cantando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois disso, Isaías, ele olha para dentro de si e diz: eu sou pecador, eu habito num povo de lábios impuros, eu tenho meus lábios impuros. E depois disto, veio um anjo com antenais, veio do altar e tocou nos lábios de Isaías. Depois disso, ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Depois disso, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É um processo de intimidade, é um processo de busca, é um processo de reconhecimento no momento em que nós estamos vivendo. É o reconhecimento da necessidade de buscar a presença do Senhor, de reconhecer como está a nossa nação, de reconhecer como estão as coisas, de reconhecer como está a minha vida envolta no momento em que nós estamos vivendo. E é neste momento então que nós precisamos buscar, ter uma intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus toque nos nossos lábios, para que depois disso nós possamos nos colocar à disposição e com coragem dizer: eu sou discípulo, eis-me aqui, envia-me a mim. E ser discípulo não é apenas ser frequentador da igreja. A expressão eis-me aqui revela disponibilidade. A expressão de Isaías aqui expressa obediência e entrega. Deus, ele continua procurando discípulos que estejam prontos para servi-lo. O verdadeiro discípulo, ele responde ao chamado de Deus com uma vida de entrega. Ser discípulo é andar como seu mestre. Ser discípulo é viver como seu mestre. Ser discípulo é praticar aquilo que o mestre ensina.
E o nosso mestre é Jesus, o Senhor da nossa vida é Jesus. E há uma missão para os discípulos de Jesus. Há uma missão muito especial para o discípulo de Jesus. E a partir do momento em que Isaías ele se colocou à disposição do Senhor, algumas expressões que eu quero compartilhar com os amados irmãos, é que o discípulo ele ouve a voz de Deus. Ele só vai falar aquilo que Deus falou ao seu coração. Ele só vai falar aquilo através da sua intimidade com o Senhor, na sua busca e na dependência do Senhor. Não é aquilo que você ouve na internet, não é aquilo que você lê nos jornais, mas é aquilo que Deus falou ao coração, através da sua palavra, através da sua intimidade com Deus. O discípulo, ele ouve a voz de Deus. Isaías no capítulo 6, no verso 8, como já disse para os irmãos, ele se coloca e dá uma resposta. Depois disso, depois de ouvir a voz de Deus, Isaías ele ouve antes de responder. O discípulo ele cultiva a comunhão para discernir a voz do Senhor. Deus ainda chama pessoas para a sua obra. Antes de servir, é necessário aprender a ouvir a Deus por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão. Não é somente olhar para as circunstâncias e poder, através das suas experiências com as coisas desse mundo, Deus nos chamou para debater, Deus nos chamou para ser diferentes. O discípulo, ele não menciona aquilo que é confrontado, ele não compartilha aquilo que ouve, que o mundo diz, que o mundo está falando, que o mundo está demonstrando, que as pessoas estão dizendo. O discípulo, em qualquer lugar, em toda circunstância, ele fala daquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez o grande problema hoje seja, a maior dificuldade hoje é ouvir a voz de Deus, é priorizar ouvir a voz de Deus, é priorizar a ter uma intimidade com o Senhor e ter discernimento. Nós falamos muito, nós nos envolvemos muito com aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que a internet está passando, as circunstâncias que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo. O discípulo de Jesus, ele ouve a voz de Deus e ele fala pela autoridade do nome de Jesus. A sua boca, ela transmite aquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, ele vai falar de Deus. Se está cheio da coisa que o mundo fala, ele vai falar das coisas que o mundo fala. Daquilo que muitas vezes que ele prioriza, é aquilo que ele vai falar. É o discípulo. Ele fala aquilo que ouviu do seu mestre. E é necessário aprender, meus amados, a ouvir Deus por meio da palavra, da oração e da comunhão. Isaías, no momento mais difícil, ali ele vai ao templo, ele começa a contemplar a glória do Senhor, ele começa a ver assentado, ele ouviu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. É impossível você ser discípulo sem ver o Senhor da sua vida. É impossível você ser discípulo sem ouvir a voz de Jesus, sem ouvir a voz de Deus. É impossível você ser discípulo. É impossível você se colocar à disposição. Talvez você coloca como um voluntário. Não, tudo bem, se não puder, se não tiver ninguém, eu faço. Não, se puder aí, eu vou ver na minha agenda. Se tiver, eu vou ver. Como eu vou estar, eu não sei como eu vou estar, eu não sei como é que vai ser. Se der, eu faço. O discípulo, ele faz, ele obedece, independente das circunstâncias, em todo lugar, em todo tempo, em todas as ocasiões, porque ele segue a voz do seu Deus. Mas a segunda lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos, que se encontra lá no texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, que o discípulo ele renuncia para seguir Jesus. No verso 23 de Lucas, no capítulo 9, você vai observar aí, Jesus disse a quem? A todos. Ele não disse para alguns. Ele não disse somente, olha, eu vou falar somente para os missionários. Olha, se você quer vir após mim, nega a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Disse Jesus a todos. Está falando para mim e para você. O que ele está dizendo? Olha aí, é ouvir a voz de Deus. Se alguém quer vir após mim. É interessante, não é? A misericórdia de Jesus,
Ele não força ninguém, ele não puxa o cabelo de ninguém, ele não impressiona ninguém. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E dando continuidade na leitura, no verso 24, você está com a sua Bíblia aberta, você vai notar: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhe digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, mas que vejam o reino de Deus. É necessário renúncia, é necessário prioridade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, seguir a Jesus em obediência. Ser discípulo exige prioridades alinhadas ao reino, mesmo quando isso implica renúncia. Ah, pastor, eu tenho que largar tudo então e seguir a Jesus? Não, você é discípulo lá no seu trabalho, na sua profissão. Você é discípulo onde você mora. Você é discípulo com seus vizinhos. Você é discípulo lá no ponto do ônibus. Você é discípulo no trânsito. Você é discípulo quando você está conversando com seus amigos. Você é discípulo quando você compartilha algo nas mídias sociais. Você é discípulo quando você está indo para casa. Você é discípulo segunda-feira de manhã. Você é discípulo segunda-feira à tarde. Você é discípulo segunda-feira à noite. Você é discípulo terça-feira. Você é discípulo o que você assiste. Você é discípulo que você canta. Você é discípulo quando você vai encontrar com alguém. Você é discípulo quando alguém contraria você. É negar a si mesmo, é olhar para dentro de si. E como Isaías se colocou à disposição de Deus, depois disso, depois de ouvir a voz de Deus, depois de se colocar, de dizer: eis-me aqui, envia a mim, ele reconheceu: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas eu vi o Senhor. E a partir daquele momento, o Espírito Santo, Deus, mudou as palavras de Isaías, porque Deus estava levantando um homem naquele tempo difícil. Os nossos tempos são tempos difíceis, e Deus quer levantar homens e mulheres que ouçam a sua voz, homens que se coloquem à disposição, homens que permitam, e mulheres que permitam ser tocados pela brasa, pelo Espírito Santo de Deus, para ser discípulo e renunciar para seguir a Jesus. Louvado seja Deus. E em terceiro, o discípulo serve com disponibilidade. Ele serve de coração. Queridos, Deus não divide sua glória com ninguém. É por isso que Ele quer um povo seu. É por isso que Ele criou um povo seu e tem chamado um povo só para si, para que Ele possa usar, para que Ele possa ensinar, para que Ele possa corrigir, para que Ele possa usar, para que Ele possa ser discípulos. Você vai observar aí no Evangelho de João, no capítulo 13, é um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 13, versos 14 e 15, Jesus dizendo o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façam também. O discípulo serve com disponibilidade. Jesus lavou os pés dos discípulos. O discípulo lidera servindo. Disponibilidade vale mais do que habilidade sem submissão. Deus usa as pessoas disponíveis. Deus nos chama para que possamos olhar para Ele e seguir com humildade, seguir o exemplo, porque o discípulo serve com disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, foi o que Isaías disse. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Jesus está dizendo: aquele que quer me servir, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. A campanha de missões mundiais é exatamente isso. Eu sou um discípulo, eis-me aqui.
eu ouço a voz do Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu habito num mundo totalmente perdido, mas o Senhor mudou a minha história. O meu exemplo é o Senhor tocou nos meus lábios, o Senhor tocou no meu coração, o Senhor tocou na minha mente, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando a gente ouve, meus amados irmãos, relatórios, a gente ouve relatórios de missões mundiais, a gente fica apavorado. Não, aí tem gente que até fala, mas é o mundo todo, né? É difícil, sim, é difícil. Ouvimos mensagens, relatórios de missões nacionais, realmente é difícil, o Brasil é grande, tem lugares aí difíceis realmente, mas talvez você ainda não ouviu o relatório de missões estaduais que o nosso estado passa. Lugares que ainda não tem igreja evangélica. Lugar ainda que não tem, não estou falando de denominação batista, não tem, tem vários lugares que não tem uma igreja batista. Recentemente foi inaugurado um pastor até conhecido nosso, pastor Cláudio Guariza, conhecido de alguns irmãos aqui. Ele trabalha em missões estaduais e ele estava congregando, ele estava numa igreja e a igreja não tinha templo. E ele foi para lá para trabalhar, ele começou a montar a igreja debaixo da árvore. Todo culto lá debaixo da árvore, em Cabo Frio. No dia de quente lá é Cabo Quente, o negócio é complicado, mas estava ali, debaixo daquela árvore, reunido irmãos, cultuando ao Senhor. A Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Estaduais, com campanha, foi construído agora um templo grande, um templo bonito. Fizeram a campanha das cadeiras, e está lá um templo erguido, uma igreja para a glória do Senhor, perto de nós. Comunidade sem igrejas, comunidade sem um missionário, revitalização de igreja, as pessoas estão construindo igreja, estão fazendo treinamentos para a igreja, tem ido missionários para estabelecer igreja, revitalizar igrejas. Aqui na nossa associação tem 2 igrejas da associação que estão envolvidas na campanha de revitalização, perto de nós. E eu sou discípulo, eis-me aqui, de falar do amor do Senhor, porque o discípulo ele serve com disponibilidade, não é se sobrar tempo, não, é se colocar à disposição de Deus, lá no seu trabalho, lá onde você mora. Você está ali não é à toa, você está ali porque você é um discípulo, e talvez Deus te colocou ali só por isso, só por alguém que precisa ser salvo por Ele. Mas temos que ter discernimento da voz do Espírito Santo de Deus. Mas em último lugar, o discípulo, ele multiplica discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo 28, um texto bastante conhecido, versículo 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Preste atenção no verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Só vamos falar aquilo que Jesus fala ao nosso coração. Só vamos ensinar aquilo que a palavra nos ensina. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Por isso a importância de estudarmos e meditarmos na Bíblia todos os dias. Porque é necessário pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E olha, nós não estamos sozinhos. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos vivendo num tempo que as igrejas, elas estão com as idades avançadas, não é? Fui pregar numa igreja que fez 131 anos, PIB de Paraíba do Sul,
Ontem a PIB de Pádua completou 120 anos. PIB de Aparecida completou 100 anos, a PIB de Petrópolis vai completar 100 anos, e várias igrejas centenárias, que Sapucaia hoje não é mais batista na nossa denominação, mas provavelmente tinha uns quase 130 e poucos anos. E aí eu fico refletindo sobre, e se as pessoas não tivessem dando continuidade à mensagem do Evangelho? Elas estavam fechadas, não tinha mais ninguém, mas elas fizeram discípulos. Os irmãos que passaram aí fizeram discípulos. Estava conversando com alguns irmãos lá da igreja de Vila Aparecida, e aí as pessoas começaram a falar, falaram assim: olha, esse aqui é o meu neto, pastor, ele se batizou agora, recente, porque o meu pai foi batizado aqui pelo pastor Ismael de Oliveira. Olha a história, olha que coisa linda. Aí conversando com a outra: pastor, eu fui zeladora da igreja aqui por muitos anos, tempo do pastor Moacir da Silva. Conheceu? Você conhecia? Então eu era zelador da igreja, ele estava aqui e teve muitos batismos. E hoje nós temos netos, sobrinhos de pessoas que ele batizou quando ele estava aqui. A história continua, mas é necessário se colocar à disposição. Eu, um discípulo, não é discípulo, pastor Marcelo, não me imita não, você está perdido. Pelo amor de Deus, não imita pastor, não imita cantor, não imita ninguém de nome. Imite a Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. E quando eu sou discípulo de Jesus, eu me coloco à disposição. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é um processo. É um processo. É reconhecer como você está, é reconhecer onde você está, como está com o que está acontecendo. É necessário você buscar na face do Senhor, é necessário que você olhe para a face do Senhor, é necessário que você contemple e ouça a voz do Senhor, é necessário reconhecer a sua condição, é necessário você confessar os seus pecados, é necessário que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, é necessário ouvir a voz de Deus para que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta continua a mesma. Se você observar o texto, o versículo que nós lemos, do capítulo 6, verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta continua a mesma, há milhares de anos, a pergunta continua a mesma: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A pergunta continua a mesma: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe por que a pergunta continua sendo a mesma? Porque as nossas respostas que Jesus quer ouvir são diferentes. Se der eu vou, se puder eu faço, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo, estou cansado, não tenho dinheiro, está frio, tem jogo, tá calor, não tem ônibus, não tem cavalo, o curral lá em casa está vazio, não tem capim para os gados, isso e tudo. Aí por isso que a pergunta continua a mesma: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Mas louvado seja Deus, porque hoje alguém pode responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um discípulo, eu me coloco à disposição. Eu me coloco à disposição para ganhar vidas para Jesus, para evangelizar, para abrir a minha casa e fazer um pequeno grupo de estudo bíblico nos lares. Olha que beleza, o antigo NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares. Quem lembra disso? Olha só, pode levantar aí os velhinhos. Eu sei, é isso mesmo, é isso aí. Então, Núcleos de Estudos Bíblicos nos Lares. E funcionava, né, Moelias? Né, meu Clínice? Sempre funcionou. Hoje nós criamos muitas outras coisas, mas esquecemos de estar disponível para pregar o Evangelho. Por isso a pergunta é a mesma: a quem enviarei? E quem é de ir por nós? Anda nesta manhã: eu sou discípulo de Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Deus.
Obrigado pela tua palavra que é tremenda ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, que não é por nós, mas é pelo teu Espírito em nós e por nós. E podemos, ó Deus, ir fazer discípulos e se colocar à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque todo discípulo, Senhor, é um missionário. Em qualquer lugar, em todas as circunstâncias. Fazer discípulo, ó Deus, é responsabilidade nossa, de toda a igreja. Fazer discípulo é dever. A nossa missão continua até a volta de Cristo, porque nós queremos seguir a Jesus. Queremos que também outros também possam conhecer a Ti e ser discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. É muito fácil dizer: eu sou crente em Jesus. Amém. Que seja, né? Sou cristão. Amém. Mas hoje há falta de discípulos, de pessoas que se colocam à disposição para servir ao Senhor. A pergunta de Deus permanece: quem há de ir por nós? A resposta do discípulo continua sendo a mesma: eis-me aqui, envia-me a mim. E nesta manhã eu desafio a você, em nome de Jesus, Igreja do Senhor, a renovar o seu compromisso com Cristo, colocando os seus dons, seu tempo, sua vida e disposição ao Senhor. Porque eu sou discípulo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer isso? Você quer assumir hoje esse compromisso, renovar esse compromisso e praticar, dizer: Senhor, eu sou discípulo, eis-me aqui, envia-me a mim. Me use no trabalho, me use na escola, me use no trânsito, me use em casa, me use em todo o tempo, em todo lugar, porque eu sou discípulo. Eis-me aqui, envia-me a mim.